Muito bem, então o que significa A elevado a N, Chicão? Não vamos nos ater aqui aos pormenores por enquanto. A elevado a N é o A multiplicado pelo A multiplicado pelo A N vezes. Ah, Chicão, então quer dizer que se eu tiver 2 elevado ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, é isso? Isso, exatamente isso e somente isso. Agora, tem que tomar cuidado, porque vocês confundem a multiplicação com a soma. Então, quando você tem 2 mais 2 mais 2 mais 2, o 2 também está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. Mas como é soma, o 3 passa para frente para o 2. Então fica 3 vezes 2, que é diferente do 2 vezes o 2 vezes o 2, que é 2 elevado ao cubo. Então essa situação aqui, ó, às vezes a gente está dando aula e o aluno confunde uma com a outra, por mais trivial que seja. Então, estou iniciando a aula, já estou ponderando com vocês alguma coisa aí que vocês costumam errar. Então, por exemplo, se eu tiver 3 elevado à quinta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Sim. Muito bem. Aí, quais são as observações? Enquanto a base, né, a base é o número de baixo, conforme já falei. Enquanto a base é um número positivo, essa operação ela é bem simples. O problema é quando a base é um número negativo. Então, observa o seguinte, ó. Se a base for um número negativo, eu posso continuar fazendo o que eu fiz na parte de cima? Posso sim. Olha aqui, ó. O quadrado de menos 2. Bem, Chicão, o quadrado de menos 2, pelo que você ensinou ali em cima, é o menos 2 vezes o menos 2. Eu estou certo? Sim, está certo. Por quê? Porque o 2 do expoente caracteriza que você está multiplicando a base 2 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2, vamos lembrar lá da sétima série, menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Agora, olha o de baixo. O 3 está no expoente. Então, isso quer dizer que a base vai ser multiplicada quantas vezes? 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Primeiro, vou matar a guerra dos sinais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. E agora, dos números. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, aqui vai dar menos 8. Um detalhe importante, toda vez que o expoente for 2, chama de quadrado. Toda vez que o expoente for 3, a gente chama de cubo. Ah, eleva ao quadrado, estou elevando a 2. Eleva ao cubo, estou elevando a 3. Tudo bem? Isso aí é de praxe. Agora, observa o seguinte. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é um número positivo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Mas, Chicão, o que é par e ímpar? Vamos aqui embaixo rapidinho, ó. Vamos aqui no rascunho, ó. Quem são os números pares?
0, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, e assim sucessivamente. E os números ímpares são os números pares, são os sucessivos dos números pares. Então, você pega o par e soma 1. Então, vai ficar mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, e assim sucessivamente. Talvez alguns estranhem o sinal negativo aí na paridade, mas o número negativo ele também pode ser par ou pode ser ímpar. Então você pega todos os pares que você conhece e bota o menos na frente. Ele vai continuar sendo par, exceto o 0, que não tem essa identificação de mais ou de menos. Pega todos os ímpares e bota o que você conhece e coloca o menos na frente. Ele continua sendo ímpar, tá bom? Então, observação 1. Se você pega um número negativo e eleva expoente par, ele vai ficar positivo. Se você pega um número negativo e eleva expoente ímpar, ele vai ficar negativo. Por quê, Chicão? Porque a quantidade de vezes que você vai multiplicar o menos tem a ver com a quantidade do expoente. Se a quantidade de vezes que você for multiplicar o menos for uma quantidade par, esse menos vezes menos vai dar sempre mais. E se a quantidade de menos for ímpar, esse menos vezes menos vezes menos vai dar sempre menos. Quer ver só? Pega o menos 3 aqui, ó, e eleva ao quadrado. Repara que a base é um número negativo e o expoente é par. Então, com certeza, esse cara aqui vai dar mais 9. Como é que você sabe, Chicão? Número negativo elevado a expoente par. Vai ficar positivo. E depois você pega o 3 elevado ao quadrado e coloca aqui. Ou você faz na marra. Menos 3 vezes menos 3. Não é isso que nós queremos. Nós queremos adiantar o processo, porque no dia da prova o que menos temos é tempo. Então já vai de cabeça. Ah, Chicão, número negativo elevado a expoente par fica positivo. Pronto, já foi. Pega o 3 eleva ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, 2 vezes. Vai dar 9. Agora, a explicação aqui, só para ratificar, ó. O menos está multiplicado pelo menos 2 vezes. Então, vai dar sempre mais. Agora, se o menos aparecer uma quantidade ímpar de vezes, vai dar sempre menos. Olha aqui, ó. Menos 2 elevado à quinta potência. E, Chicão, menos 2 elevado a expoente ímpar vai ficar negativo. Menos 2 elevado à quinta é o 2 vezes o 2 vezes o 2, 5 vezes. Vai dar 32. Já saquei. Isso aqui dá menos 32. Será que é isso mesmo? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. A quantidade de menos aparece 5 vezes, então, com certeza, esse produto vai dar um número negativo. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, ó, essa aí é a primeira observação. Trabalhei a definição, expliquei para você o que é potenciação e já estou trabalhando a primeira observação. Toda vez que eu pegar um número negativo e elevar expoente par, ele vai ficar positivo. Todo número negativo elevado a expoente ímpar vai ficar negativo. Então, o bizu vai aqui para a lateral. Ó. Qual é o bizu? Um número positivo, desculpa, um número negativo elevado a expoente par. Ele vai dar um resultado positivo.
e um número negativo elevado a expoente ímpar, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, isso aqui, você pode esquecer a senha do Instagram, mas isso aqui não pode ser esquecido, tá bom? E geralmente a molecada aí no 8º ano, no 9º ano, confunde isso bastante. Eu estou focando no negativo, por quê, Chicão? Porque quando a base for positiva, eu não tenho problema, não tenho restrição. Então, olha aqui, ó, se eu tivesse aqui 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, seja o expoente par, seja o expoente ímpar aqui, ó. Eu não tenho problema com um sinal. Ambos vão dar positivos. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá quanto? 243? 243, né? 343, não é isso? Três, quatro, três, isso mesmo. OBS 2, aqui eu vou deixar meu rascunho aqui no cantinho, ó, número par, número ímpar. Vou pular de folha. OBS 2. Chicão, e se meu expoente for 1? Raciocina, se o expoente for 1, mediante o que eu te ensinei lá na primeira folha, que o expoente, ele dita o que para você? A quantidade de vezes que você está multiplicando o mesmo número. Se o expoente for 1, o que ele está traduzindo para você? Que esse número está sendo multiplicado apenas uma vez. Então, se você está pegando esse número e multiplicando apenas uma vez, o resultado vai dar ele mesmo. Então, olha aqui, ó. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Por quê, Chicão? Eu estou multiplicando ele por ele mesmo quantas vezes? Apenas uma vez. Então, eu recordo que quando eu estava no sétimo ano, ficava decorando, número elevado a 1, ele não precisa, é só você pensar. Se o número está elevado a 1, se ele tivesse ao quadrado, seria ele vezes ele mesmo. Se fosse ao cubo, seria ele vezes ele 3 vezes. Como está elevado a 1, é ele, só ele, ponto final. Então vamos lá. 2 elevado a 1, 2. 0 elevado a 1, 0. Menos 4 elevado a 1, menos 4. Então, se o expoente for 1, só repete o número. 1 elevado a 1, Chicão. 1. Ah, importante, né? Se você tem o 1 elevado a qualquer expoente, vai dar sempre 1, né, pessoal? Correto? Porque você está multiplicando 1 pelo 1 quantas vezes? N vezes. Isso vai dar quanto? 1. Tranquilo? Tudo bem? E, Chicão, e se o expoente for 0? Ah, aí temos um problemão. Se o expoente for 0, isso aqui vai dar 1 se a base não for 0. Então, temos aqui uma observação mais do que importante. Qualquer número elevado a 0 dá 1, desde que a base não seja 0. Por quê, Chicão? Porque 0 elevado a 0 não é definido na aritmética. Quando você tiver no primeiro ano da Academia da Força Aérea, então, ó, estamos em 2023. Já estou projetando sua carreira.
2024, 25 e 26 na EPICAR. 2027 tu vai estar na AFA. Quando você estiver no primeiro ano da AFA, tu vai estudar uma matéria chamada cálculo. Cálculo 1. No cálculo 1, a gente estuda uma matéria chamada limite. Dentro da matéria chamada limite, fazemos uma abordagem para o 0 elevado a 0. Essa abordagem é uma abordagem de ensino superior, ela não é feita para aluno que está terminando o 9º ano, né? Ou já terminou, porque a prova da EPICAR é nível de 9º ano. Alunos que farão a escola naval, eles têm aula disso aqui. Então, por exemplo, no curso preparatório aqui do Rio de Janeiro, que eu dou aula presencial e gerencio também, eu que dou aula de cálculo. Então, a gente aborda o 0 elevado a 0, mas voltado para o cálculo. Para a aritmética, não é definido e ponto final, tá bom? Então, se cair na prova da EPICAR, 0 elevado a 0, não é definido no campo real, nem em campo nenhum. Não é definido, ponto final. Beleza? Tudo bem? Então, vou deixar essa ressalva aqui no campo, só para você lembrar que 0 elevado a 0, a gente pode falar que não existe, Chicão, pode falar que não existe. 0 elevado a 0 não é definido, popularmente conhecido como não existe. Beleza? Não dá um não, hein? Cuidado, cuidado. Na hora da correria, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ih, mas e se a base for 0? Se a base for 0, eu não posso definir nada. Então, olha aqui, ó. Tirando a base, qualquer número elevado a 0, nem precisa nem pensar. Dá 1. 3 elevado a 0 dá 1. Raiz de 2 elevado a 0 dá 1. Então, cuidado. Quando o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Quando o expoente for 0, mas a base não for 0, o resultado vai dar sempre 1. Chicão, da onde que vem isso? Eu vou falar de uma próxima propriedade. Quando eu falar da próxima propriedade, eu volto aqui e mostro para vocês por que qualquer número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio 0. Tudo bem? Tudo na paz até aí, pessoal? Tudo. Sim. Sim. Então tá bom. Propriedades das potenciações. Propriedades de potências, né, Chicão? Propriedades de potência. Ó, essa primeira aqui é uma das que mais caem. Eu chamo de expoente do expoente. Chicão, deixa eu só voltar aqui no início. Essa base com esse expoente, isso aqui caracteriza a potência. Quando a gente fala de potência, é isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo é a potência. A parte de baixo é a base, a parte de cima é o expoente e o todo a gente chama de potência ou potenciação, tá? Então, propriedades de potência. Primeira delas, vamos botar aqui P1 para a gente não se perder na quantidade. P1
A elevado a M de Maria elevado a N de navio. Isso daqui, ó, é A elevado a M vezes N. O produto de dois números é comutativo, né, Chicão? É assim. Então, eu posso escrever isso aqui como A elevado a N vezes M. Só troquei a ordem desses dois, tá bom? Não alterei nada. Continua dando o mesmo resultado. E aí, na hora que eu escrevo isso assim, eu abro em A elevado a N de navio elevado a M de Maria. Ih, Chicão, viajei. Não viaja não. Olha aqui, ó. Gruda aqui comigo, ó. 2 elevado ao cubo elevado à quinta potência. Isso aqui é igual a 2 elevado a 3 vezes 5. Lembrando que no final eu vou voltar, vou te entregar uma lista de exercícios e vou fazer com você para a gente consolidar isso aí tudo, tá bom? Conforme eu for fazendo a lista, eu vou revisando com vocês. É assim que nós fazemos. 2 elevado a 5 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 elevado à quinta elevado ao cubo. Tudo bem? Ou Sim. seja, eu posso... Qual é o bizu aqui? Qual é o bizu? O bizu é que quando eu tiver o expoente do expoente, eu posso trocá-los de ordem. A elevado a N elevado a M. Eu posso trocar de ordem, ou, dependendo do exercício, eu só multiplico um pelo outro. Pronto, matei o problema. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 2 elevado ao cubo, você tem o que aqui? 2 elevado a 2 vezes 3 ou 2 elevado a 3 vezes 2, ou 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, ou 2 elevado à sexta. Então, se eu vou parar aqui, se eu vou parar aqui, se eu vou parar aqui ou se eu vou parar aqui, depende do exercício que eu esteja fazendo. O importante é que eu sei que esse vira esse, que vira esse, que vira esse, que vira esse. Então, dependendo do exercício, eu preciso transformar um no outro, tá? Então, cuidado, beleza? Chicão, e se fosse assim, menos 2 elevado ao quadrado? E aí? Vamos ver se você está entendendo a matéria. Qual o resultado daria? Uma coisa importante, né? E se aqui em cima, eu vou voltar aqui em cima, daqui a pouco eu volto lá embaixo de novo. E se aqui em cima fosse assim, assim, tem diferença, Chicão? Sim. Tem, né? Olha, presta atenção quando o parêntese não existir, quando o expoente ele tiver apenas grudado no número, mas não na totalidade do expoente. Por quê, Chicão? Porque na hora que você faz isso, essa regrinha que eu te ensinei aqui, ó, ela cai por terra. Porque na hora que eu não coloco o quadrado envolvendo também o menos 2, eu tenho apenas isso aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4.
Repara que o menos ele fica de fora. Ó. Menos, ops, menos 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, isso vai dar quanto? 8. Menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes 3, que vai dar menos 9. E menos 2 à quinta, Chicão? Menos 2 vezes... Perdão. Menos 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Menos 32. Tem uma diferençazinha aí no que você fala. O de cima é o quadrado de menos 2. Deixa eu diminuir aqui, ó. Para deixar bem... Isso aqui, ó, é o quadrado de menos 2, ou seja, ele envolve o 2 e o menos 2. Aqui embaixo é menos 2 ao quadrado. Tá vendo que é diferente? Quadrado de menos 2 envolve o quadrado de todo mundo. E menos 2 ao quadrado, o menos fica de fora. Tu só pega o 2 e eleva ao quadrado. E nos demais é a mesma coisa, ó, o cubo de menos 2 menos 2 ao cubo. O quadrado de menos 3. Aqui fica menos 3 Ô, Chicão, Oi. ali não faz diferença, né? Se ficasse menos 2 elevado ao quadrado, se colocasse o elevado ali escrito, não mudasse não, né? Peraí. Deixa eu acabar de escrever aqui. Fala de novo, o que que é? Não muda colocar elevado, né? Atrás do ao quadrado, né? Menos 2 elevado ao quadrado. Não muda não, né? Se colocar só elevado. Não. Fica implícito. Se botar essa palavrinha elevado, né? É. É facultativo, tá bom? Sem problema. E aqui, ó. A quinta potência de menos 2. Quando você está acima de 3, a gente fala do 4 é a quarta potência, do 5 é a quinta potência, o 6 é a sexta potência e assim sucessivamente. Então aqui, ó, é a quinta potência de menos 2. E aqui é menos 2 elevado à quinta, ou à quinta. A quinta potência. Beleza? Então, fica essa observação aqui, bem importante. Vou botar a caveirinha que é para vocês não... Chicão, Fala comigo. na sexta linha da observação 1, 8 está positivo, não? Menos 8. Aqui é menos 8. Menos 8. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Então, repara que aqui vai alternando de sinal de acordo com o expoente, mas está todo mundo no parêntese. Aqui fora, não. Como está o menos não é incluído na potenciação, o menos vai em todos eles, ó.
E lembrando, né, que se fosse mais, eu não tenho esse tipo de problema. O problema é quando é um menos. Então, o foco da sua cabeça não é naquilo que dá certo sempre. O foco da sua cabeça tem que ser naquilo que dá problema. Porque o que dá certo, a gente já sabe que dá certo. Então, o problema é quando a base é negativa. E aí tem que olhar. O expoente envolve todo mundo? Ou o expoente só envolve o número? Se o expoente só envolver o número, esquece o sinal que está antes. Esquece, no caso, repete o sinal. E se ele envolver todo mundo, se for elevado a expoente par, ele fica positivo. Se for elevado a expoente ímpar, ele fica negativo. Beleza? Cuidado que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio zero. Aí estou na propriedade de potência, eu coloquei um exemplo aqui importante. E aí, o que eu faço nesse exemplo? Eu multiplico direto, fica menos 2 elevado a sexta. Como é que é? A gente tem um pequeno problema aí, porque o 2, ele não envolve o menos que está antes. Então, aqui, a gente não pode fazer essa propriedade aqui, não. Ó. Por que, Chicão? Porque esse menos 2, ele não está envolvido. Seria diferente se fosse assim, ó, menos 2. Pronto. Aí repara que esse expoente está pegando todo o número de dentro. Aí aqui sim. Aqui é menos 2 elevado a 2 vezes 3, menos 2 elevado a 3 vezes 2, menos 2 elevado... Oi? Tem uma pergunta aí no chat. Já vou olhar. Menos 2 elevado a sexta. Qualquer número negativo elevado a expoente par vai ficar positivo, não é isso? Antes de eu escrever aqui menos 2 a sexta, eu posso escrever menos 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Já vou olhar o chat, rapidinho. Menos 2, opa, cuidado com parêntese, menos 2 elevado a sexta. Menos elevado a expoente par fica o quê? Mais, não é isso? É. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Vai dar quanto isso? 64, né? 64. Tudo bem? Com parêntese, o expoente também multiplica o sinal. Com parêntese. Isso. Isso aí. Isso aí. Certinho. Certinho. O que você falou é o que está resumido aqui embaixo. É isso aí. Tá certinho, Guilherme. É isso aí. Quando está envolvido todo mundo, o expoente vai multiplicando até o sinal, que é o que essa repetição aqui, ó. Menos, 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 menos. Quando ele não envolveu o número, o menos ficou de fora, tá vendo? Perfeito. Certinho. Tudo bem até aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, assim, Ó, nesse caso aqui, a gente até consegue resolver, tá? Você vai ver, eu não falei ainda da distribuição de potência. Então, isso aqui, ó, ficaria assim, eu vou botar de vermelho, que não faz parte dessa propriedade. Mas a gente faria assim, ó. Esse menos, eu faria ele ser menos 1 vezes 2, tudo isso ao quadrado. Ao quadrado, perdão. Tudo isso elevado ao cubo. Então, eu peguei isso daqui, ó, e reescrevi. Uma coisa que eu queria combinar com vocês é toda vez que você tiver um número negativo, pensa sempre assim, ó, é menos 1 vezes A. Isso ajuda muito a gente a desenvolver questões, principalmente de fatoração, lembrar que aquele menos que está ali, ele pode ser visto como menos 1 vezes o número. Então, por exemplo, menos 2, eu posso enxergar isso como menos 1 vezes 2. Posso? Pode. Porque menos vezes mais dá menos. E 1 vezes 2 dá 2. Então, só estou olhando o negócio assim, estou olhando ele de uma outra perspectiva. Somente isso. Então, aqui eu estou olhando esse menos aqui como sendo menos 1.
vezes o 2. Repara que esse expoente 2 é só do 2, não é do menos, que foi o que eu falei ali em cima há pouco. Então, aqui existe uma propriedade de potência que permite a gente distribuir as potências. Então, esse cubo aqui, ele pode ser distribuído aqui para os dois números. Aí vai ficar menos 1 elevado ao cubo. Na verdade, eu estou falando errado, né? Não é menos 1 elevado ao cubo. Se fosse menos 1 elevado ao cubo, seria isso. Como é que eu deveria falar da forma correta? Como envolve todo mundo, é o cubo de menos 1. E não menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo é isso aqui. Isso que está escrito aqui embaixo é o cubo de menos 1. Vezes 2 elevado a 2 elevado ao cubo. Pronto. Um número negativo elevado a expoente ímpar fica negativo, Chicão. Então, menos 1 menos elevado a expoente ímpar fica menos. E 1 ao cubo, 1 elevado a qualquer expoente, vai dar 1. E o do lado, Chicão? Bem, esse aqui do lado vai dar quanto? 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Posso multiplicar os expoentes, Chicão? Pode sim, vai dar 2 elevado a 6. Isso. Então, esse resultado todo é menos 2 elevado a 6. Só que eu não te ensinei isso aqui ainda. Porém, eu quis colocar isso para te alertar que se fosse esse de baixo daria certo, mas o de cima não dá. Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Agora, Sim. olha aqui, ó. Outra pegadinha que vocês vivem caindo. Olha aqui, ó. Essa daqui é outra que vive caindo e vocês caindo na prova e vocês vivem caindo com as armadilhas. 2 elevado a 2 elevado a 3. Ah, Chicão, multiplica. Negativo. Tem o expoente? Perdão, tem o parêntese? Não, não tem o parêntese. Mas, Chicão, não é tudo igual? Não, eu coloquei para você aqui o parêntese, não foi à toa. Eu não escrevi isso aqui para você, ó. Isso é diferente disso, ó. Por quê, Chicão? Vou escrever aqui, você vai entender. Perdão. Esse de baixo, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 6. Até aí, eu acho que vocês não têm dúvida. Agora, o de cima, como não tem o parênteses, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar esse 2 e elevar ao cubo primeiro. Então, vai ficar 2. Esse 2 é o 2 da base, tá? E quanto dá 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo, Chicão. Você falou no início da aula que é para multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Isso aí. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui fica 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava não é 2 elevado à sexta. 2 elevado à sexta dá 2 vezes 2, 2, 2, 2, 2, 6 vezes. Dá 64. E 2 elevado a 8 dá 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 4 vezes. Isso vai dar 256, né? 128, 256. 256. Então, aqui dá 256 e aqui dá 64. Ih, Chicão, caramba, é verdade, não dá a mesma coisa. Não dá a mesma coisa. Bom, mais uma vez, vou copiar a caveirinha. Cadê a caveirinha? Já copiei ela aqui hoje, ó. Vou copiar aqui, ó. E vou colar aqui embaixo. Cuidado. Todo ano na prova da EPICAR tem uma questão que envolve potenciação. Seja envolvida em expressão, ou seja embolada com outras questões. Sempre tem. Geralmente tem uma questão específica que envolve potenciação,
e envolve dízima, enfim, né? E assim, você tem que estar seguro nisso aqui, porque, de certa forma, perante alguns outros exercícios que caem na EPICAR, isso aqui é fácil. E a gente não pode, no dia da prova, errar a questão fácil, né? Quando eu estou preparando o aluno para EPICAR, ou para qualquer concurso, eu ensino o aluno a fazer a prova. Isso é importante, que eu vou ensinando para ele, ó, vai por aqui, pega as questões assim primeiro, depois você pega essa, depois você intercala com a outra e tal. Então, na hora que cai uma questão de potenciação, não tem jeito, ela tem que ser uma das primeiras a ser resolvida, porque ela geralmente tem um cunho de facilidade alta. Então, não podemos errar, temos que exercitar bastante. Então, parece que embola, mas você vai ver que na prática é tudo muito bem simples, tá bom? Então, vou fazer mais um exemplo aqui, que é para você não ficar perdido. Lembrando, hoje eu não vou conseguir esgotar tudo de potenciação. Com certeza, na aula de quarta também não. Então, essa semana a gente vai trabalhar potenciação a semana toda. Estou dando o curso completinho para você, tá bom? Pega isso aqui e estuda, tá certo? Eu vou colocar no final da aula, assim que o aplicativo liberar o vídeo que eu estou gravando, eu vou colocar lá no YouTube do Estudei, e aí vocês podem pegar não só o vídeo, né, assistir a aula, como também podem pegar esse material que eu estou escrevendo aqui, tá? Eu vou disponibilizar em PDF, vocês podem baixar lá para poder estudar, tá bom? Muito bem, voltando aqui. 3 elevado a 3 elevado ao quadrado. 3 elevado a 3 elevado a 2. Um está com um parêntese e o outro está sem parêntese. Chicão, já entendi. Quando eu tenho um parêntese, eu só multiplico. Ou inverto parêntese, ou inverto os expoentes, dependendo da questão. No caso aqui, você só quer calcular. Então, eu vou fazer direto. 3 elevado a 3 vezes 2. Né? Aqui eu multiplico. Ó. Aqui eu multiplico. Então, aqui 3 elevado a sexta. Beleza? E o outro? Aqui vai ficar... Primeiro, pego 3 e eleva ao quadrado, perdão, não é multiplicar, é elevar. Então, aqui eu vou pegar o 3 e vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Então, fica 3 elevado a 9. Não precisa nem fazer essa conta, que 3 elevado a 9 vai dar um número aí gigante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, ó, cuidado. Porque apesar de ser fácil, apesar de ser fácil, tem as observações. E geralmente, quando vem, ele vai direto na ferida do aluno, né? São essas armadilhas aí. Tranquilo? Beleza? Dá tempo de falar mais. Dá tempo, bastante tempo ainda. Então, olha aqui, ó. Deixa eu falar de uma outra propriedade aqui logo, que é para eu poder explicar por que o número elevado a zero dá 1. Eu tenho certeza que a curiosidade de muita gente aí, que vive ouvindo o professor falar, qualquer número elevado a zero dá 1. Aí tem que primeiro ponderar, né? Primeiro que não é qualquer número elevado a zero. É qualquer número elevado a zero, exceto o próprio zero. E por que isso dá sempre certo? Então, vamos lá. Primeiro, propriedade 2. Produto de potência de mesma base. Então, estou com um produto cujas bases são as mesmas. Eu vou somar os expoentes. Então, A elevado a M mais N. Só isso, Chicão? Só isso. Ao mesmo tempo, quando você tiver uma divisão, você vai repetir e vai subtrair os expoentes. Então, produto de potência de mesma base.
repete a base e soma. O produto vira soma. E a divisão vira diferença. Ó, tracinho com tracinho. Pronto, tu não esquece. Tracinho com tracinho. Então, o produto vai virar soma, porque o tracinho é com tracinho. Então, o que sobrou só pode ser produto em soma. Só isso. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta. E, Chicão, a base é a mesma. Sim, a base é a mesma. Então, multiplica a base e soma os expoentes. 2 elevado a 3 mais 5. 2 elevado a oitavo. E, Chicão, molezinha, com certeza, olha aqui, ó. Não importa quem seja a base. Desde que ela seja igual, tá tudo bem. O cubo de menos 2 vezes a quarta potência de menos 2. Ó, tô falando português correto para vocês, ó. O cubo do menos 2, então envolve o cubo em todo mundo. A quarta potência de menos 2 envolve o expoente em todo mundo. Beleza, Chicão. Já percebi que a base é a mesma. Então, só repete a base ali, filho. Ó. Repetiu. O que tu vai fazer agora? Se a base é a mesma, eu vou somar os expoentes. 3 mais 4, 7. Aí tu vai recair na parte anterior da aula. O número negativo elevado a expoente ímpar, ele fica negativo, não é isso? 2 elevado a 7. Dá para a gente fazer a conta aí. 2 à quinta, 32, 64, 128. Menos 128. Perfeito? Agora, olha aqui, ó. Vou usar o mesmo para vocês. Olha aqui, ó. 2 elevado ao cubo, os mesmos números. Dividido por 2 elevado à quinta. Então, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. Como é divisão, vira subtração. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 menos 5. E, Chicão, 3 menos 5, eu sempre me confundo. Não se confunda, não. Ó. 3 menos 5. Tu tá devendo R$5, filho. Tu tá pagando 3. Tu continua devendo quanto? 2. Então, isso aqui dá 2 elevado a menos 2. Tem aluno que confunde, né? Mais 5 menos 3. Eu estou devendo 3, paguei 5. Ou seja, eu cobri aqueles 3 que eu estava devendo e sobraram quantos? 2. Então, o saldo aqui é positivo. Muito bem. Vou voltar aqui porque o foco não é aquela parte ali da matemática, sim essa daqui. 2 elevado a menos 2. Pronto, acabou. 2 elevado a menos 2. Eu ainda não te ensinei isso daqui. Mais 2 elevado a menos 2, eu posso escrever como 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1/4. Vou deixar do jeito que está, porque eu não fiz isso aqui. Só para você saber que existe. A galera que já sabe um pouquinho mais, não achar que eu não estou indo além. Só estou parando aqui porque eu não ensinei a outra parte ainda. Exemplo 3, perdão, exemplo 2, Chicão. Vou usar o exemplo de cima, ó. Deixa eu arrumar aqui. Menos 2. O cubo de menos 2 sobre a quarta potência de menos 2. Repete a base, subtrai os expoentes, ó. Menos 2 elevado a menos 1. 3 menos 4, menos 1. Certo?
Agora, deixa eu passar essa propriedade 3 aqui para a próxima folha. Então dá para eu fazer mais exemplo aqui embaixo. Se fosse assim, ó. Tem algum problema? Não. Não. O que eu falei para vocês? Que se a base for a mesma, a mesma, eu vou fazer o quê? Eu vou somar os expoentes. A base é a mesma? A base é a mesma. Olha aqui, ó. Eu estou fazendo exemplo com 2. Deixa eu trocar um pouco esse exemplo aí. Fazer com outro número aqui. 5, 5. Produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Aí tu vai somar 4 com menos 2. 4 mais menos 2, mais vezes menos dá menos. Então fica 4 menos 2. 4 menos 2 dá quanto? 2. Então isso aqui é 5 elevado ao quadrado. E o que é 5 ao quadrado? Ó, lá no início da aula, ó, o que é o 5 ao quadrado? Vou voltar lá em cima rapidinho. Ó. 5 ao quadrado é você pegar o 5 e multiplicar por ele tantas vezes quanto for o expoente. Então, 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que vai dar 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Perfeito, pessoal? Tudo em paz? Tranquilo? Agora deixa eu te explicar ali em cima o porquê. Sim. Te explicar aqui em cima o porquê que qualquer número elevado a zero dá 1. Por causa disso aqui, ó. Se você pega um número x elevado a n de navio, e divide por x elevado a n de navio. Deixa eu botar ali embaixo para ficar mais organizado para você estudar depois, ó. Vou botar aqui, ó. Explicação de a elevado a zero é igual a 1 quando a não é zero. Pronto. Todo mundo sabe que quando eu pego um número e divido por ele mesmo, dá quanto? O número dividido por ele mesmo dá quanto? Dá 1. Exceto uma outra situação importante que você pode juntar com essa daqui, ó, na sua cabeça. 0 elevado a zero. E tem um outro aqui que é muito importante, que é o 0 sobre 0. 0 sobre 0 não dá 1. 0 sobre 0 não existe. 0 sobre 0 não existe. 0 sobre 0 não existe. Tudo bem? Cuidado. Sinto muito. Tá, tudo bem, filho. Sem por... Beleza, beleza, vai lá. 0 sobre 0 não existe, tá bom? Então, olha aqui, ó. X elevado a n sobre x elevado a n. Agora, qualquer número dividido por qualquer número, se não for o zero, vai dar sempre 1. Então, A dividido por A vai dar 1, desde que o A não seja zero. Então, beleza, Chicão, entendi. Então, aqui eu vou admitir que o x seja diferente de zero, que é para não cair nessa situação aqui. Então, você vai ter x elevado a n sobre x elevado a n. Chicão, isso aí está parecendo o que você explicou aqui embaixo, ó.
Divisão de potência de mesma base. A base não é a mesma? Sim. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Quanto dá n menos n? 0. Então, isso aqui é igual a x elevado a 0. Vai ficar gravado, Daniel. Você pode assistir no YouTube. Eu vou botar no YouTube depois. Amanhã de manhã eu coloco lá, tá bom? X elevado a 0. Mas, Chicão, esse cara dividido por esse, dá quanto isso daqui? Dá 1. Essa conta aqui dá quanto? 1. Ah, Chicão, então entendi. 1 é igual a x elevado a 0. Ou, simplesmente, x elevado a 0 é igual a quem? A 1. Por isso que todo mundo diz que qualquer número elevado a 0 dá 1, mas eles esquecem de marcar o quê? Desde que o x não seja 0. O x não pode ser 0. Beleza? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Ó, quarta-feira eu espero vocês de volta. Eu vou mandar o lembrete lá pelo WhatsApp, pode ficar tranquilo, para a gente continuar aqui de onde parou, falar das próximas propriedades. Se der tempo, na própria quarta-feira eu já faço exercício, se não, fica para sexta-feira. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Dessa parte inicial, sim, Guilherme. A partir do dia 13, a gente começa o curso completo e aí essas aulas não vão para o YouTube, elas ficam dentro da plataforma e aí os alunos que irão fazer o curso terão acesso às aulas ao vivo, em tempo real, igual nós estamos tendo aqui, né? Vocês podem tirar dúvida, abrir o microfone, falar comigo, dizer que não está entendendo e tudo mais, fazer ponderações. E aí essas aulas eu gravo e ficam na plataforma para o aluno assistir quantas vezes ele quiser. Então, se ele não entendeu muito bem uma passagem, na hora que ele foi estudar no caderno, ele viu que não entendeu tão bem assim, e aí ele vai e pode olhar o vídeo quantas vezes quiser. Beleza? Beleza. Quando eu fechar a aula aqui, você fala comigo, tá bom, Matheus? Pode ficar aí também, Afonso. Beleza? Quem quiser ficar aí para falar comigo, pode ficar à vontade, tá bom, pessoal? Obrigado, fica com Deus aí até quarta-feira. Valeu, professor. Até Amém, quarta-feira. tudo bem. Tchau. Tchau, amigos. Tchau. Valeu. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Tico.